Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Muito bom dia, começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Você está na companhia da 87.5, Tirol FM, e hoje a gente traz até nossos estúdios para falar um pouco do seu perfil, para falar um pouco de sua empresa, o engenheiro civil Ivandro Carlos Rosa. Ele é especialista em tecnologia da construção, tem MBA em empreendedorismo, mestre em ambiente e desenvolvimento e também aluno de doutorando na mesma disciplina, ambiente e desenvolvimento. Ivandro, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia Vinícius, bom dia aos ouvintes da Tirol. É uma satisfação estar mais uma vez conversando sobre a nossa empresa e sobre a nossa comunidade. Bom, Ivandro, a gente começa falando um pouco justamente desse histórico familiar, né? Você veio da onde, como começou, como veio para Teutônia, você é natural de Teutônia? Não, eu nasci em Palmitinho, né? Logo que se emancipou de Frederico Westphalen, então é lá no noroeste do estado. A minha família, meus bisavós moravam em Paverama e depois então foram lá para aquela região na década de 20, né? E depois então meus familiares acabaram vindo para cá na década de 80 e eu cheguei a Teutônia então no ano de 2000. Formação profissional, fizeste faculdade aonde se formaste em engenheiro aonde? Eu me formei em engenharia civil na Universidade Regional Integrada de Santo Ângelo. Na época então eu fiz vestibular em Frederico Westphalen e fiz o meu curso lá em Santo Ângelo, e aí a pós-graduação e as outras formações complementares já foram aqui na região. Bom, falando um pouco justamente dessa questão da engenharia civil, como surgiu, você sempre quis, sempre buscou, a gente sempre comenta que engenheiro e arquiteto sempre se dão bem com números, né? Como surgiu a engenharia civil na sua vida também, na adolescência, na juventude? Olha, Vinícius, a minha lógica de familiar não era nessa linha, porque assim, meu pai sempre gostava muito de matemática e tal, mas assim, meu pai é pequeno agricultor lá em Palmitim, continua trabalhando lá ainda, né? Então, para mim, eu realmente tinha uma facilidade em matemática, mas não era assim algo no meu primeira opção. Só que no decorrer do curso eu acabei me afeiçoando pela área, achava que era uma área que realmente tinha uma valorização profissional interessante, era algo que eu ia me sentir bem fazendo e graças a Deus correu tudo bem e fico muito feliz de ter feito essa escolha, porque tudo que eu faço hoje profissionalmente é baseado na minha engenharia básica lá, né? Tudo foi em cima disso, né? Então fico muito feliz que tenha chegado essa escolha na época, né? Bom, tu te formaste em Santo Ângelo, é de Palmitinho. Por que Teutônia? Por que solidificar a sua empresa aqui na nossa cidade, na nossa comunidade, além dos laços familiares? Afinal de contas, sua família veio também morar... não, a família está em Palmitinho, né? Tu falaste... Os meus pais ainda moram lá, mas minha avó morava aqui, muitos dos meus tios e meus parentes moram aqui no bairro Canabarro, aqui em Languiru, né? Então, muito da minha família também reside aqui. E na época eu via a região como uma oportunidade de crescimento, né? Na época ainda quando, 2000, então, né? O município também já vinha já numa crescente, né? Então a gente visualizou como uma oportunidade, né? Então eu fiz pós-graduação, a primeira que fiz foi na UBRA, né? E depois na Univates, sempre procurando estudar e trabalhar, né? Conciliando as duas coisas, né? Em que contexto tu decidiu, olha, hoje eu quero botar minha empresa, fazer minha própria carreira aqui em Teutônia? Qual é que foi o momento de montar a empresa e ser dono do próprio negócio, Ivandro? Eu primeiramente iniciei como sócio, né, de uma outra empresa, que eu entrei como sócio minoritário e depois então, na época da formatura mesmo, a minha empresa é daquela geração logo que eu concluí a engenharia, né? Primeiro eu fui sócio de outra empresa, depois então fui novamente para a minha empresa individual, a limitada, né, mas assim com essa empresa que eu atualmente estou. A CMC Edificações de Engenharia, então, vem desde a época da minha formatura, né, então é a mesma empresa que eu sempre tive, né, mesmo CNPJ que eu sempre trabalhei. E a decisão foi uma forma de viabilizar a atividade profissional, né? Porque tu tem duas opções, ou tu trabalha simplesmente como autônomo, mas aí tu te limita a alguns projetos, ou tu abre uma empresa e aí tu tem uma, digamos assim, uma possibilidade maior de
trabalho, né? Só que, claro, tu tem o ônus de trabalhar nessa nossa economia maluca com encargos absurdos, né? Mas faz parte, né? A gente tem que se adequar e foi através desse caminho que eu depois acabei participando de uma série de atividades empresariais nesse contexto como empresário da construção civil. Primeiro como executor de obras, né? E depois, então, somente como um projetista. Falando justamente desse envolvimento, né? A gente sabe do seu envolvimento com a comunidade teutonense, fosse presidente da SIC de Teutônia, e a busca justamente por esse aperfeiçoamento e o vínculo com empresários de Teutônia e da região, também é importante na profissão, Evandro? Sem dúvida, Vinícius. Na época da faculdade, eu tinha um professor que sempre dizia, olha, quando tu te instalar no município, a melhor forma de tu te entrosar na comunidade é tu prestar um serviço para a comunidade, não simplesmente esperar que venham até ti. Então, logo aqui, quando estava em 2000, como comentei, no ano de 2002 eu fui convidado para participar do Rotary como voluntário. Então, fui trabalhar no Rotary. No Rotary a gente fez uma série de ações. Então, desde 2002 eu tenho trabalho voluntário. Nós já estamos em 2015, né? Já temos quantos anos aí de estrada com trabalho voluntário. Primeiro pelo Rotary, fui até como presidente, foi uma satisfação ter tido. Depois na SIC, continuo hoje no Comude, ajudo sempre que possível também no Revive Boa Vista, projeto que eu desde o início participei, sempre na frente, né? Porque eu acho que a gente também tem que dar uma parcela de nosso espaço, nossa contribuição pessoal com a comunidade, né? Porque nós vivemos em função disso, né? E se nossa comunidade não vai bem, isso é prejudicial para todos. Então nós temos que ter esse compromisso e esse comprometimento de ser voluntário e atuar como voluntário. Então toda essa ação que tu relatou sempre foi voluntária. Todas as minhas atuações sempre foram voluntárias. Bacana, falando um pouco desse perfil pessoa como empresário e agora falando justamente dessa parte do profissional. Qual é que é o perfil do engenheiro, qual é o perfil do arquiteto para o mundo de hoje, para o ano de 2015? Esse perfil mudou muito desde a sua formação, a busca por constante qualificação no mercado também é bastante importante. Quero que tu trace um perfil do seu profissional hoje em 2015. Primeiramente, o mercado se transformou positivamente. De meados de 2000 para cá, a engenharia vem numa crescente em função das obras de infraestrutura, porque engenharia está muito ligada a planejamento, né? Então, tu vem numa crescente com vários programas governamentais e até por própria economia estava em uma de 2009 teve uma queda, mas depois retomou, então estava numa crescente, né? Nos últimos meses a gente viu uma certa retração, mas assim foram anos muito favoráveis para o segmento. Então o profissional de hoje ele tem que estar muito atento, né? Porque ele tem que atender às necessidades do cliente. E a nossa legislação está em constante alteração. Olha o que é a legislação da prevenção de incêndio, né? Que passou aí desde 2013 para cá por 8 alterações. E o empresário ele precisa ter essa segurança de estar fazendo o processo correto, que a sua empresa está devidamente regularizada, né? E cabe ao engenheiro civil e a outros profissionais também da área a dar esse respaldo para o empreendedor, né? E é o que a gente tem procurado fazer. Eu trabalho muito com obras de perfil industrial, pavilhões industriais, pavilhões comerciais, algumas salas comerciais e também residencial, mas tu tem que estar muito atento à legislação, porque tu depende exclusivamente de aprovações. Por mais que tu tenha uma boa formação, tu tem que submeter o teu trabalho à apreciação de órgãos que são FEPAM, Prefeitura, Bombeiros, uma série de órgãos que avaliam o teu trabalho e licenciam em função da conformidade com a regra do jogo, com a lei, né? Evandro, você que também é professor acadêmico, né? Professor da Univates, qual é que é a dica, o que você tenta passar para os seus alunos falando em perspectiva da profissão? Eu iniciei em 2009 primeiro como professor do técnico em edificações na Univates. Depois, em 2012, eu fiz concurso para curso de engenharia civil e arquitetura, então é os cursos que atualmente eu trabalho lá.
trabalho com projeto hidrossanitário, projeto elétrico, né? Então são projetos que no momento estão sob forte pressão por função de falta de água e tal, que tu tem economia de água e de energia. São práticas de reuso, práticas de eficiência energética, que são os principais temas que eu procuro abordar com eles. E outra coisa, tu tem que ter, a academia ela tem que estar em constante harmonia com a realidade local, não adianta, e atual, não adianta tu simplesmente esboçar e dessecar livros e mais livros, e se tu não coloca o teu aluno à frente dos problemas reais, né? Então, legislação ambiental que eu passo para eles, na parte de geração de energia, depois também a gente trabalha muito com eles com a parte de projeto de prevenção de incêndio, né? E coloco para eles a regra do jogo no dia. Não adianta tu ficar falando, isso era assim, não. Ele vai sair de lá preparado para ir para o mercado, ele tem que ter as informações em condição de aplicá-las, né? Então isso é muito importante. O profissional que sai de lá, ele tem que estar com os pés no chão. Bacana. Qual é que é o momento, nós falávamos aqui, o senhor falou justamente na questão que vivemos nos últimos anos, esse boom imobiliário que muitos chamam, não sei se ele é correto ou não, mas as oportunidades como programas de governo, enfim. Qual é que é o melhor momento, qual é que é o melhor momento para buscar novos desafios na profissão de engenheiro, na profissão de arquiteto? Como vocês avaliam o mercado no momento de hoje? Eu como comentava antes, o profissional engenheiro, ele é muito de planejamento, né? Então, antes de iniciar o empreendimento, tu faz uma prospecção, um anteprojeto, um orçamento, e aí tu estima logo os prazos de execução e define o orçamento do custo da obra, para daí se avaliar se é viável ou não. Nós estamos numa fase de muita avaliação de mercado, porque nós passamos por um oba-oba, diria, nos últimos anos, de disponibilidade de recursos para financiamento, e as pessoas acabaram até se jogando de cabeça nesses financiamentos, né? E a gente tem que ter esse compromisso de responsabilidade de alertar as pessoas qual é o custo real do empreendimento, né? E essa fase a gente vê que os empreendimentos, muitos estão acontecendo, o mercado existe, né? Só que não é aquela mil maravilha que muitas vezes se pinta, né? Então tu tem que ter um compromisso de deixar o cliente dentro de uma realidade, né? O que realmente vai custar o empreendimento e quanto tempo esse capital investido vai retornar. Porque um investidor ele tem que ter esse horizonte. Ele investe para ter um retorno de capital. E isso é o que nós, como engenheiros, temos que dar o suporte e o respaldo para os empreendedores, né? Então eu vejo com uma certa preocupação esse aumento de inflação, início de desemprego, porque a construção civil, o impacto é muito rápido. O governo cria incentivos, logo impacta na economia e acelera a economia. Mas assim que se tira o pé do acelerador, o impacto é imediato. Logo, se tu vê que já na região teve várias demissões na área da construção civil, as lojas de materiais de construção sentiram uma drástica diminuição na venda de materiais, então é muito rápido, né? A expectativa é que a médio e longo prazo as coisas se reorganizem e nós temos realmente um crescimento sustentável, né, que é uma palavra tão falada e que é o importante, né? É que tenha crescimento, mas que seja duradouro, né, e responsável. Muito bem, Evandro Carlos Rosa, engenheiro civil, esteve conosco no Espaço Empreender de hoje. Para finalizar, Evandro, uma frase que lhe caracteriza, uma frase que você leva talvez desde a época de acadêmico, como profissional. Qual é que é hoje, em que poderia se resumir em algumas palavras o engenheiro, professor universitário e doutorando de ambiente e desenvolvimento da Univates, o engenheiro civil Evandro Carlos Rosa? A frase eu tenho como mente assim, que eu tenho a humildade de não saber tudo e tenho o compromisso de buscar aprender. É o que eu procuro praticar no meu dia a dia. Eu não posso passar uma falsa imagem para as pessoas, né? Eu sou um ser humano como tantos e sempre estou buscando aprender em todas as esferas da minha vida. Como profissional, como tu falou, como pai, como esposo, como cidadão, a gente sempre tem que buscar isso. Ter a humildade de ter os pés no chão e buscar sempre aprender. E o bacana é de que, além de aprender, poder passar também às outras pessoas o ensinamento, né, Evandro? Exatamente. Se tu se
declarar sabedor de todo o conhecimento, tu não vai ter nem a humildade de conseguir passar informação para as outras pessoas. Então é dessa forma que eu procuro agir. Bacana. Ivandro Carlos Rosa esteve conosco no Espaço Empreender de hoje. Agradecendo, Ivandro, obrigado pela sua disponibilidade de vir até nossos estúdios. A gente vai estar também com esse programa em nosso site, no www.radiotirol.com.br e nas nossas plataformas como Facebook e também em nosso site. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo espaço. Eu acho louvável esse tipo de espaço, que é um espaço empreendedor onde tu consegue abrir um momento para as empresas e para os empresários relatarem o seu histórico. Muitas vezes serve de inspiração e até de orientação, né, para outras pessoas que consigam ter como referência, positiva ou não, né, mas que tenham uma noção de como as pessoas chegaram ou estão onde estão no mercado, né? Então acho que muito, muito importante a iniciativa da Tirol. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.